Ela foi a primeira mulher que conquistou a crítica aqui no Brasil e escreveu mais de 50 obras. Nascida no Rio de Janeiro, mudou a literatura feminina brasileira. Eu tô falando de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles foi pintora, foi escritora, jornalista, uma pessoa incrível, uma leitora assídua. Nós precisamos ter modelos para seguir. Quando a gente quer fazer alguma coisa na vida, a gente se apoia em ídolos ou em pessoas que são ícones. É um apresentador, é um personal, é um stylist, é uma cantora. Então, dentro da literatura, se tem uma literatura que a gente pode se basear na nossa historiografia brasileira, é na literatura escrita por Cecília. Vinho. A taça foi brilhante e rara, mas o vinho de que bebi, com os meus olhos postos em ti, era de total amargura. Desde essa hora antiga e preclara, insensivelmente desci, e em meu pensamento senti o desgosto de ser criatura. Essa mulher é uma mulher muito interessante e fala de coisas muito legais. Ela nunca quis ser chamada de poetisa, porque ela encarava essa questão de uma espécie de incômodo, né, nessa visão de a mulher poeta. Não, ela quis ser chamada de poeta. Dentre várias coisas que a gente pode falar do escrever, uma delas é aquela que eu comentei na aula passada. O feminino, ele não precisa brigar com o masculino. A gente não tem que ter uma contraposição. Isso cada vez mais está à tona na nossa sociedade. A Gaia, a grande mãe, ela é a força maior que permeia todo mundo. Para que brigar? Vamos respirar e vamos pensar nos formatos dessa escrita. Ela pode ser em prosa, ela pode ser em poesia, ela pode ser forte, jornalística, intensa, rara, motivada por uma mudança interna a qual a gente acredita. Aquele exercício da gente escrever, eu acho que já chegou bastante coisa boa, mas eu queria pedir para vocês agora pensarem de uma outra maneira. Pensem no leitor. A gente fez o seguinte movimento, de dentro para fora. Vamos pensar de fora para dentro. Eu tinha falado anteriormente para a gente fazer um trabalho, uma escrita, uma memória, um posicionamento sobre o que eu tô sentindo e para quem eu vou estar falando isso que eu tô sentindo. Só que agora eu quero o contrário. Eu vejo as pessoas e agora eu vou me colocar como essas pessoas e tentar imaginar o que elas estão lendo de mim, o que elas estão lendo na minha música, o que elas estão lendo na minha escrita, na minha narrativa ou na minha dramaturgia. Essa escrita, quem tá lendo, do lado de lá, pode ser qualquer pessoa. Que público que você está atingindo? Que público que você quer atingir? Para quem você quer falar? Então a proposta do vídeo de hoje é roteirizar. Você já tem o primeiro movimento, que é você saber o que você quer falar e produzir isso de dentro para fora para alguém ler. Esse segundo momento é um pouco diferente. Você vai pegar o seu tema e explorar ele de formas diferentes. Então, digamos que eu queira falar do vinho, como o trabalho da Cecília. Como que eu vou contar para as pessoas? Eu posso musicar o que eu escrever? Eu posso fazer uma rima com o que eu escrever? Criar uma reportagem sobre o que eu escrever? As métricas são diferentes, as narrativas são diferentes, mas o conteúdo que você vai passar, a imagem é para aquelas pessoas que você quer atingir. Então, essas pessoas, elas são quem? Elas vão falar para você o quê? Elas vão ler de que forma? Pegue o tema e coloque em pelo menos 3 formatos diferentes. A partir desses 3 formatos,
identifique o público e vocês vão mandar para mim que público é esse que vai ler, tá certo? Porque uma coisa muito interessante, e isso vocês vão descobrir no dia a dia, e falando sobre a autora, a Cecília, ela era uma pessoa que ela escrevia, ela pintava na casa dela, ela tinha uma vida com várias facetas. Ela trabalhava de diversos formatos, maneiras e nunca deixou de fazer aquilo que ela acreditava. Vamos organizar 3 maneiras diferentes para falar a mesma coisa. Escreva do seu jeito, não se preocupe se tá certa a palavra, errada, não interessa. Eu quero que vocês escrevam e depois a gente vai construir isso de uma maneira diferente. Independente de ser poema, é o seu sentimento. Independente de ser verdade, é a sua verdade. E é esse mundo que a gente está querendo conquistar aqui, nesse curso, com vocês. Nesse poema, a Cecília usa métrica. A gente vê a rima bem formada, é uma poesia mais clássica, digamos assim, né? Mais comum da época também. Bebi, conti, né? Desci, senti, o amargura com criatura, mas é interessante porque a maneira dela escrever é tão intensa que a gente nem se atém na rima. Como a rima acontece, mas de certa forma ela não transparece em primeiro plano. A taça brilhante rara, ela é só um subterfúgio visual para a gente colocar o vinho dentro. O vinho que eu bebi, com os olhos postos em ti, quer dizer, é o sentimento, né? Eu tenho uma cena, ela me traz essa cena, eu vejo 2 pessoas sentadas, uma delas com uma taça na mão, mas não é a taça e não é o vinho que estão ali, é o sentimento que está acontecendo, que incorpora a cena de uma maneira maior. Então eu nem vejo que as palavras estão rimando. Isso é uma forma de fazer poesia que ela surpreende acima da poesia. Ela se torna uma dramaturgia. A poesia da Cecília está toda recheada com coisas assim. Os livros dela são incríveis. Viagem, de Cecília Meirelles. Fico por aqui. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Sigam a Via, sigam o nosso canal, as nossas redes sociais. Assistam a programação da semana e não deixem de assistir a nossa live de sábado, que vai vir com um entrevistado muito incrível. Beijo grande para vocês e fiquem bem.